Agora você vai curtir mais um corte do Arquibancada Tricolor. Link aqui na descrição do vídeo completo. Deixa o like e se inscreva no AT, valeu? Ô, Gabi, eu tive a mesma sensação que você, a mesma sensação que o Chacon e o Arnaldo também manifestaram ontem. Eu achei muito estranho o fato de um jogador como o Galopo, que sei lá quantas partidas faz que ele não é nem relacionado, ele aparecer para dar uma entrevista ao vivo, né? Que a gente sabe que os repórteres ali, os jornalistas, vão tentar extrair, cutucar ao máximo ali para ele falar alguma coisa, uma insatisfação, etc. Então, esse ponto eu achei bastante estranho, porque ele vem num momento em que já se falava da questão da fritura do Zubeldia, né? Muitos setoristas utilizando essa expressão da fritura interna, o fogo amigo contra o Zubeldia de dentro do São Paulo. Aí vem uma entrevista do Galopo, que é um cara que não está sendo utilizado. E eu não acho que ele critica o Zubeldia, mas ele joga uma responsabilidade nas costas do Zubeldia, de falar assim, olha, eu escolhi ficar, agora o cara não me põe para jogar porque ele não quer. Então, eu acho que isso soou estranho pelo fato de acontecer uma declaração de um jogador que praticamente não vem sendo utilizado, e não foi só com o Zubeldia, outros treinadores também não utilizaram tanto, teve a lesão dele também, é verdade, tudo mais, mas ele meio que jogando a responsabilidade no colo do Zubeldia. Olha, eu tô aqui, eu quis ficar, eu tô treinando, eu me dedico, o treinador que não quer colocar. Então, esse é o primeiro ponto de análise assim, em relação à entrevista. Eu acho que talvez eu não sou capaz de dizer que isso foi proposital, mas de fato pensar que isso não passou pela assessoria do São Paulo, pelo menos para autorizar ele ir lá e dar a entrevista, é ingenuidade demais. Certamente passou. O segundo... Isso é de praxe, né, Nico? Quando você pede uma Exato. entrevista, passa pela assessoria e a imensa maioria, cara, eles pedem um time melhor. Então fala, pô, não é o momento, vamos segurar, E dá tal, uma espera brifada melhorar a no cara fase, também, tudo né? Dá mais. uma brifada, olha, vão Exatamente. te perguntar isso aqui, aquilo lá, o que eles querem saber. Então, muito estranho colocar um cara que não está nem jogando para falar no momento em que o Zubeldia já vem participando aí das manchetes de uma forma não tão positiva. O outro ponto que eu acho que chamou muita atenção, e aí, para mim, até mais preocupante do que essa questão, é o fato do Galopo ter falado que depois dessa primeira conversa, que ele disse que ia ficar no São Paulo, ele não conversou mais com o Zubeldia. Cara, como que não conversou mais com o Zubeldia? Né? A gente está falando de um time de futebol profissional em que as pessoas são adultas, que o cara que foi o maior investimento da história do clube do São Paulo tá lá, tá no plantel, tá em condição física de jogar, disse que recusou propostas para ficar no São Paulo e simplesmente ele não é relacionado e não se fala nisso, não se fala sobre isso com o treinador, né? Das duas partes, assim, me chama a atenção tanto pelo lado do Galopo quanto pelo lado do Zubeldia, do Muricy, do Milton Cruz, do Belmonte, de todo mundo que está lá dentro. Então, assim, é a mesma coisa. A gente tem aqui a nossa equipe do Arquibancada. Porra, você pega e contrata o seu superstar aí, pagando uma nota para ele vir fazer parte da equipe. Ele não está fazendo o que você esperava dele. Vocês não estão fazendo o que ele esperava de vocês. E simplesmente ninguém conversa, ninguém trata isso de uma forma adulta, profissional, de sentar e falar assim, cara, o que vocês esperam de mim? Zubeldia, eu sou o Galopo, sou argentino como você, então não tem nem a barreira da língua para poder atrapalhar. O que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Por que eu não estou sendo utilizado? Cadê essa conversa franca? Então, quer dizer, me chamou muita atenção o Galopo falar que depois dele ter decidido ficar e que o Zubeldia, que ele comunicou isso para o Zubeldia, depois disso a gente não conversou mais. Então, assim, eu acho que é um papel do Milton, do Muricy, do Belmonte, da diretoria, ou de iniciativa do próprio Zubeldia, da comissão e do Galopo. Olha, por que não está funcionando? Por que eu não estou nem sendo relacionado para os jogos? É o que eu estou fazendo no treino? É intensidade? É parte técnica, parte física? O que você espera de mim? Né? Para um cara que, como eu disse, foi a principal contratação da equipe de São Paulo em termos financeiros, foi a mais cara a contratação da história do São Paulo, eu acho muito estranho essa total falta de comunicação, como se as partes nem se vissem ali no dia a dia. Então, foram os dois pontos que me chamaram mais atenção. Primeiro, deixar o Galopo vir a público e falar numa situação como essa, e aí ele joga nas costas do Zubeldia uma responsabilidade pela não utilização, no momento em que o Zubeldia já vem sendo fritado, como estão dizendo, e o segundo ponto esse, ele dizer claramente que não teve essa comunicação, essa conversa com o Zubeldia depois do fico dele, e aí muito estranho para mim, né? Tem que ter no mínimo ali
uma comunicação, uma conversa para as arestas serem aparadas para um jogador desse calibre, desse preço, como foi a contratação dele, etc. Então, achei tudo muito esquisito, cara. Exato, acho que assim gera uma interpretação dúbia, né? Então, assim, quando você ouve essa entrevista do Galopo, você tira a sua percepção. Pode ser também acho que a última tentativa dele, né, Nick, de que algo mude, e se de fato ele não jogar, falar, ó, eu avisei vocês em outubro, queria mais minutagem, veio essa oferta, sempre priorizei o São Paulo, mas não foi utilizado. E aí você meio que justifica uma venda. Fato é, isso tem uma relação com o próprio empresário do Galopo, né? De fato, ele deve ter adorado essa entrevista, porque para ele faz sentido ele cobrar mais minutagem e dar um ultimato, entre aspas, ao Zubeldia. Me estranha também, Nick, e pô, acho que é o ponto que você colocou e eu estou de acordo com isso, esse ultimato vinha à imprensa. Por quê? Porque ele falou que ele falou com o Zubeldia porque ele ficaria no São Paulo, ele teve oferta, o Zubeldia falou que tá ok, mas daí em diante não teve relação. Então, peraí, ele poderia falar com o próprio Zubeldia olho no olho, tete a tete, chama o cara e fala, cara, seguinte, então assim, teve essa conversa, nada mudou, ele conversou, não mudou, e aí em diante, entendeu? Porque fica uma interpretação, né, para o que ele fala de não teve relação com o técnico, porque para mim mostra talvez um distanciamento, e isso não é natural. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?